Turma, eu vou dar sequência na matéria, explicando. Então, a gente vai falar sobre a terapia substitutiva, né, que é a diálise peritoneal. Então, a diálise peritoneal, ela, na verdade, ela é mais vantajosa, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, porque a diálise peritoneal, ela pode ser feita no trabalho, na sua residência, no conforto do seu lar. Então, ela é menos invasiva, lógico, tem suas desvantagens, mas ela é menos invasiva, enfim. Então, o paciente ele vai para o centro cirúrgico, ele faz uma ostomia, uma abertura na parede do abdômen, e é colocado um catéter chamado catéter de Tencoff. Então, esse catéter de Tencoff é introduzido. Mais abaixo eu vou mostrar para vocês a imagem do catéter. E aí eu vou instalar uma bolsa de dialisato. Então, essa bolsa já é própria, ela é específica para diálise peritoneal, é comprada em indústrias farmacêuticas, tá? Então, ela já vem pronta. Então, eu vou conectar um equipo nessa bolsa, que vai ser acoplado no catéter. Então, aqui tem duas vias, né? E na outra via vai ser conectado a bolsa, que é aquela bolsa de catéter vesical de demora, onde vai ficar o resíduo ali de toda a toxina. Então eu vou colocar essa bolsa, um equipo, eu vou abrir esse dialisato, ele vai entrar dentro da cavidade abdominal, que chama cavidade peritoneal, que é uma membrana que protege ali a parte gastrointestinal. Ela vai ficar acumulada aqui. A gente, após terminar toda essa bolsa, eu fecho aqui o meu equipo e a bolsa coletora eu deixo fechada, tá? Eu deixo aqui por umas 2, 3 horas essa solução, e essa solução na cavidade peritoneal, ali passa vários vasos, ele tem uma concentração grande de toxinas. E aí, por conta do produto que tem nesse líquido chamado dialisato, ele vai fazer uma osmolaridade. Ele vai captar todas as moléculas que tem de toxinas para dentro desse peritônio. E como eu tenho esse catéter de Tencoff no peritônio, esse líquido cheio de toxina, ele vai ficar acumulado aqui. Então, todas essas toxinas que tem no organismo, que são tóxicas e precisa ser drenada, que o rim não está fazendo isso, ele vai ficar acumulado aqui no peritônio. Aí, após 3 horas, 4 horas, eu vou abrir a drenagem. Eu vou abrir aqui, tem um clipe, e ele vai cair na bolsa coletora. Então, todo o líquido drenado aqui vai estar cheio de toxina. Então, eu vou colocar a bolsa dialisadora numa via do catéter de Tencoff e manter a outra via de drenagem fechada. Esse líquido vai ser introduzido, geralmente são 2.000 ml, e ele vai ficar aqui na cavidade peritoneal. Ele vai ficar ali por 3, 4 horas, quem determina também é o médico, ele faz uma prescrição para isso, tá? E aí, após 3 horas, eu vou abrir para drenar. Então, toda a toxina que estava circulante no organismo, por uma osmolaridade, vai para o peritônio. Então, toda aquela parte ruim, toda aquela toxina vai ser drenada para essa região e vai ser drenada para essa bolsa coletora. Então, o que é a diálise peritoneal? É uma opção de tratamento através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente com auxílio de um filtro natural, como substituição da função renal. Esse é um filtro denominado peritônio, é uma membrana porosa e semipermeável que reveste os principais órgãos da cavidade abdominal. Aí aqui mais uma vez, né, a solução que vai entrar por uma via do catéter, vai ficar na cavidade abdominal por 2, 3 horas. O clipe da drenagem vai ficar fechado, senão ele vai drenar. Após 3 horas eu abro e toda essa toxina que estava aqui, ela vai ser drenada.
Como é feita a diálise peritoneal? Então, aqui está um exemplo de um catéter de Tencoff. Então, aqui é o ósseo da inserção, o catéter de Tencoff. Aqui vai ser conectado um conector de 2 vias, uma para receber a solução e outra para drenar para a bolsa. Então, é chamado de catéter de Tencoff, que fica na cavidade peritoneal deixa introduzido cerca de 2 litros, 2 ml do preparo da diálise, que já vem preparada e é estéril, e ela é fornecida por indústrias farmacêuticas. Existem 2 tipos dessas diálise peritoneal, a contínua ambulatorial e a automática. Então, a ambulatorial, deixa eu arrumar aqui. A ambulatorial, a solução é infundida na cavidade do peritônio através de um catéter. Deixa eu arrumar aqui. Através de um catéter. A solução permanece na cavidade peritoneal durante algumas horas, de 4 a 6 horas. Quem vai definir vai ser o médico. E por esse tempo, por esse período, vai ficar armazenado lá dentro. Após o tempo de permanência, essa solução é drenada, tá? E esse procedimento é conhecido por troca, né? É um procedimento conhecido por troca que repete-se de 3 a 5 vezes por dia. Então, ele vai fazer esse processo de 3 a 5 vezes por dia. Quem vai determinar? Um médico. Tem pacientes que fazem 3 vezes, tem paciente que faz 4, tem pacientes que faz 2. Quem vai determinar é o médico mediante a quantidade de toxina que esse paciente tem, tá? Aqui é a máquina automática, tá? Então, essa aqui é o processo automático. Então, é uma máquina que vai fazer o processo, né, onde ele vai mandar de uma forma controlada o líquido para dentro da cavidade peritoneal, e após terminar essa administração, ele vai acionar a parte da drenagem. Esse método aqui em cima, gente, é o manual. Eu coloco a bolsa no suporte, né? Coloco no suporte, eu abro o equipo, ele introduz, eu tenho que ficar de olho para quando acabar eu fechar esse equipo, conto 3 horas, 4 horas, conforme a prescrição médica, e abro a drenagem. Com essa automática, esse aparelho automático, o aparelho vai fazer tudo. Ele vai correr no tempo certo, ele parou, ele vai abrir a parte de drenagem e vai drenar, tá? Então, a automática é feita automaticamente por uma máquina portátil cicladora durante a noite ou por um período de 8 a 12 horas. Pode ser durante o dia ou durante a noite, indiferente. Mas geralmente os médicos fazem essa automática, como ela é automática, eu não preciso que ninguém fique olhando, né? Por exemplo, lá de pegar, introduzir a solução, abrir o equipo, fechar, esperar as horas para drenar. Quem tem condições de ter essa máquina, geralmente faz à noite. Por quê? Porque de dia ela tem uma vida normal, então uma pessoa que trabalha, por exemplo, ela fica o dia inteiro trabalhando. No período noturno, ela conecta todos esses conectores lá no catéter de Tencoff, deixa a máquina cicladora lá e a máquina vai fazer todo o processo. Ele não precisa acordar para trocar nem fazer nada, tá? Ele pode colocar de 2 a 3 bolsas aqui já, acabou uma bolsa, faz a drenagem, automaticamente entra a segunda e assim sucessivamente, tá? Quem faz as trocas das bolsas, né? Falando da manual. Então, o paciente pode fazer, se é um paciente consciente, um familiar, ou um enfermeiro, ou um técnico, ou seja, alguém que seja responsável pelo paciente, ou o próprio paciente, se ele for consciente. Quais as vantagens desse tratamento? Então, as vantagens desse tipo de tratamento, né, a limpeza contínua das toxinas do organismo, que é realizado um tratamento em casa com ajustes horário conforme a necessidade. Então, a vantagem é que eu não preciso sair da minha casa para fazer a diálise peritoneal. Eu posso fazer no meu trabalho, eu posso fazer dentro de casa, eu posso, né, não preciso me deslocar. Já a convencional, eu preciso 3 vezes por semana me deslocar ou para um ambulatório de hemodiálise dentro de um hospital, ou uma clínica que faz hemodiálise. Então, eu tenho que me deslocar. E pensando em pessoas que não têm condições, o governo disponibiliza uma van
da cidade, então a prefeitura disponibiliza e pega todos os pacientes que se cadastraram, que não têm condições de meios próprios ir até essa clínica, e aí passa essa pessoa pegando as pessoas nessa cidade e levando até a clínica para fazer a hemodiálise. Então, a peritoneal é muito mais vantajosa em relação a isso. Aspectos que eu preciso considerar na diálise peritoneal. São necessárias consultas regulares, então o fato de fazer em casa não quer dizer que eu não vou fazer um acompanhamento médico, tá? Então, aspectos a se considerar. Não precisa se deslocar repetidamente, né, na clínica, enfim, não precisa se deslocar da sua casa. Fácil de fazer mesmo em férias, então aspectos a se considerar é que eu posso fazer durante as minhas férias sem problema nenhum. Eu posso levar as bolsas dentro de uma mala, eu posso levar o meu aparelho para uma viagem, então a minha vantagem é um aspecto a considerar muito importante e vantajoso. Eu posso fazer o tratamento enquanto eu durmo, né? São necessárias várias sessões de treino para aprender a lidar o equipamento, mas ele é fácil de aprender, então eu preciso ter esse conhecimento, então é algo que eu tenho que considerar, é essa questão. É necessário um espaço físico para armazenar em casa as bolsas, ela tem uma temperatura adequada a ser armazenada, tá? Então eu preciso ter uma orientação em relação a isso. Eu preciso ter uma informação e considerar essa informação na questão do risco de aumento de peso. Então, o médico ele vai orientar esse paciente que corre o risco de peso. Então, necessariamente precisa estar ali associando uma nutricionista ali para acompanhar esse paciente. É óbvio, né, gente, que a gente está falando de uma qualidade de atendimento em hospitais de grande porte, né, particulares. Então, mas quem tem o serviço público nem sempre tem essas orientações aí. E aí, e limita a vida noturna. Então, se eu tenho a máquina portátil, a automática, eu não vou limitar a minha noite noturna. Fico lá recebendo, né, fazendo a diálise peritoneal, tranquilo. Mas se é no sistema manual, eu tenho que abrir lá o equipo, eu tenho que ver que horas que vai acabar aquela solução, eu tenho que contar de 3 a 4 horas ou 5 horas, vai depender da prescrição, para abrir a bolsa. Terminou de drenar aquela bolsa, eu tenho que abrir uma outra bolsa para ser infundida. Ou seja, se eu tenho que fazer 5 vezes ao dia, gente, eu vou ter que fazer de madrugada. Porque se eu fico 3 horas com ela dentro da cavidade abdominal, então a próxima vai ser 6 horas depois. Então imagina a cada 3 horas. Então vai chegar um horário que eu vou ter que fazer no noturno. Então isso vai me limitar a vida noturna. Mas para ter esse aparelho é muito difícil. E esse aparelho tem empresas de home care que disponibiliza, óbvio, você pagando, né? Mas o SUS não disponibiliza esse aparelho, então você tem que comprar. E não é barato, tá? Desvantagem desse tratamento. Então, como todo tratamento, existe vantagens e desvantagens, né? Então, o benéfico e o maléfico. Então, tem desvantagens. Então, a desvantagem é pelo fato da infecção do peritônio. Então, peritônio é a cavidade que protege, né, uma película protetora da região abdominal. Então, o fato de você manipular muito, várias vezes ali, eu posso gerar uma inflamação, uma infecção no peritônio, tá? Aqui tem um vídeo que vai mostrar para vocês algumas coisas que a própria Baxter colocou para vocês, na verdade, assim, para todos os usuários que fazem usuários de diálise peritoneal. É bem interessante, bem legal vocês olharem, tá? Aqui eu vou colocar agora um pouco sobre a parte da questão da peritonite, tá? Então, eu vou colocar peritonite, eu vou colocar algumas informações aqui na próxima aula, e aí eu vou explicar para vocês também, né, depois na próxima aula, referente à peritonite, tá bom, turma?